Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar às situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. O que eu tenho aprendido com afeto? Não é muito comum a gente parar para falar sobre sentimentos. Por isso, às vezes, pode ficar um pouco difícil de entender com consciência quando que eles atuam e o que eles ensinam pra gente. Meu nome é Ana Paula, essa é a Júlia e esse é o Arthur. E hoje a gente queria trocar algumas ideias sobre o que a gente tem aprendido com o afeto. Só para contextualizar vocês, nós três somos muito amigos e a Júlia e o Arthur são noivos. Então falar de afeto é um pouquinho do que une a gente. E uma coisa muito comum de acontecer quando nós nos reunimos é da gente sentar e trocar ideias, intercambiar ideias sobre o que tem acontecido na nossa vida, experiências que a gente vive, coisas que a gente tem pensado, sentido. E essa troca de experiências ajuda muito cada um de nós a entender melhor o que está passando, a entender os sentimentos que estão por trás dessas vivências e lidar melhor, criar estratégias para viver de uma maneira mais feliz cada situação da vida. A gente se coloca mais aberto também a escutar o outro para poder bolar melhor todas essas ferramentas que vão acompanhar a gente no dia a dia. E isso é um pouquinho do que a gente está querendo fazer hoje aqui. A gente quer trocar essas experiências entre nós para entender um pouquinho melhor do que está acontecendo. Bom, ouvindo você falando, eu concordei bastante aqui, porque eu também tenho essa dificuldade, né? Não é um tema tão comum de se falar. E eu vejo que sempre que eu me deparo com esses temas mais sensíveis, eu vejo essa dificuldade mesmo interna, como se faltasse assim, uma consciência e um entendimento maior sobre o que se passa dentro de mim nesse aspecto sensível. Só que assim, eu penso que isso é muito natural, né? Porque tudo que a gente quer aperfeiçoar requer prática, né? Requer treinamento, esforço. E, por exemplo, é assim com a parte física.
né? A gente quer aperfeiçoar o nosso corpo fisicamente ali, né? A gente pode ir na academia, por exemplo. E quando a gente começa a ter uma certa constância ali nos exercícios, a gente vai vendo o resultado, né? O nosso corpo vai mostrando para a gente o resultado na saúde, bem-estar físico. Da mesma forma, assim, no aspecto mental, por exemplo. Se eu quero me aperfeiçoar assim, em um tema de estudo, eu posso estudar ele, eu posso ler livros, conversar sobre, fazer uma aula, explicar para alguém sobre. Isso tudo vai ajudando, esses exercícios vão ajudando para que eu aperfeiçoe naquele tema, né? Então, eu vou aperfeiçoando nesse lado mental, a mente vai ficando mais afiada também. Mas e no aspecto sensível? Como é que fica isso? Eu consigo fazer exercícios sensíveis para trabalhar esse lado também? O que seria o equivalente, né, a um exercício sensível? Bom, assim, na nossa conversa de hoje, eu acho que talvez fique mais claro alguns exemplos, né, de como que a gente pode exercitar essa sensibilidade. Já entrando mais no tema, né, eu fiquei me perguntando, né, sobre esse tema do afeto. Né? Primeiro, né, o que seria esse sentimento de afeto? Né? O que ele significa? Eu nunca tinha parado para pensar muito assim sobre esse tema. Na minha mente, assim, eu tinha um conceito meio vago, né, que ele era relacionado a talvez manifestações de carinho, né, e coisas assim. Não deixa de ser, né? Mas não tem muito tempo que eu tenho me interessado mais por esse tema e começado a estudar ele um pouco mais a fundo. E o título dessa reunião, por exemplo, já me fez pensar um pouco, né, que é o afeto, a parte do amor feita consciência. Esse título ele foi extraído, né, de um trecho de um livro filosófico, que o autor diz o seguinte: definiremos melhor o afeto se dissermos que é a parte do amor feito consciência. É óbvio, pois, que sua estabilidade não periga como a daquele, sujeito sempre a variações e mudanças. Algumas partes me chamaram a atenção nesse trecho, né? Primeiro, que o afeto é a parte do amor feito consciência. O que isso significa? Assim, eu posso ter consciência, então, de um sentimento? Como é que funciona isso na prática? E a outra parte foi essa que fala que a estabilidade do amor está sujeita a variações. Aí eu me perguntei, né, se eu amo alguém, por que isso pode variar? E o que faz com que esse sentimento varie, então? Mas, bom, como o estudo logosófico ele é eminentemente prático, né, e a gente tem que levar para a nossa vida, na nossa realidade, e tentar comprovar, né, com esses conhecimentos, eu fui tentar buscar nas coisas que eu vivo, né, nas coisas que eu já vivi, algo que elucidasse melhor, né, me direcionasse melhor nesse entendimento. E aí eu fui lembrando da época que eu morava com os meus pais. Assim, se alguém perguntasse para quase qualquer pessoa, eu acho, né, se aquela pessoa ama os pais, né, na maioria dos casos a resposta ia ser sim. Penso que com vocês é assim também, né? E no meu caso também, eu diria que eu amo os meus pais. Sempre tive uma boa relação com eles. Mas como que fica no dia a dia esse sentimento, sabe? Como é que ele se manifesta? Quão consciente eu sou dele? E lembrando disso, né? E assim, faz pouco mais de 2 anos que eu saí da casa dos meus pais, eu não moro mais com eles. Hoje em dia eu moro com a Júlia. E eu fiquei pensando sobre essa época que eu morava com eles ainda, ali no início da adolescência, na adolescência, início da juventude. E eu lembro que acontecia uma coisa comigo. Não só comigo, porque eu também observo assim, isso com outras pessoas, que era mais ou menos o seguinte, assim, apesar desse sentimento de amor existir, eu vejo que ele ficava meio que como adormecido ali, sabe, naquela relação. Como se ele fosse conhecido, né, ele estivesse ali, mas ele não fosse vivido ativamente, né, não fizesse muita coisa com ele em alguns momentos, né. E assim, no meu caso, pelo menos, eu penso que isso está relacionado muito com a questão da rotina mesmo e a monotonia que a gente acaba se deixando cair inconscientemente e sendo levado ali a alguns descuidos, né, a gente acaba descuidando um pouco daquela relação por isso, né, porque a gente acaba, pelo menos no meu caso, assim, considerando que aquele vínculo é algo garantido, sabe? É algo que está sempre ali, né? Os pais estão sempre ali. Então a gente considera como se fosse algo garantido, algo óbvio, né?
E, bom, por isso a gente acaba descuidando. E isso eu vejo que assim, acaba tirando um pouco o espaço para esses sentimentos se manifestarem mesmo, com mais vida. Bom, mas apesar disso, eu sempre tive uma relação boa com os meus pais, né, e tudo. Mas acaba que eu vejo que a manifestação mais ativa desse sentimento acaba ficando um pouco sujeita, talvez, a circunstâncias externas, sabe? Tipo uma viagem em família, ou um evento, um aniversário, um dia bom, né, que alguém acordou um pouco mais feliz ali. E eu fiquei pensando muito sobre, será que tem que ser assim mesmo? Será que eu não posso eu mesmo ativamente fazer, partir de dentro isso, né, e não depender tanto dessas situações? Mas assim, eu vejo que nos últimos tempos essa situação tem mudado, porque eu fiz um propósito assim, para mim mesmo de mudar essa situação, de ter uma postura mais ativa, né, quanto a isso. E de tentar entender melhor o que é esse sentimento que eu tenho pelos meus pais, tomar mais consciência por eles. E nesse exercício, né, que eu fui fazendo, já tem alguns anos aí que eu comecei, né, a fazer isso, principalmente depois que eu saí de casa, porque eu vejo que quando eu saí de casa ficou mais evidente para mim que existiam assim, esses descuidos mesmo, né, que eu acabava cometendo. Então, me atentei a isso e tentei mudar. E nesse exercício, né, de tentar tomar mais consciência, de ser mais ativo, eu comecei a me interessar muito por entender quem que são os meus pais. Porque uma coisa que eu reparei, que eu achei muito engraçada, assim, é que, pode parecer meio óbvio, assim, mas nossos pais são seres humanos, né? E às vezes a gente não age como se fossem, a gente às vezes age como se fossem uma extensão da gente, assim, algo que meio etéreo, assim, que está sempre ali, sabe? E a gente não considera muito que, assim, são seres que tiveram lutas, né? Tiveram uma vida, têm uma vida inteira, lutas, opções, escolhas, dificuldades ali. E, inclusive, essas escolhas, essas lutas, são, em grande parte, motivo, a causa, né, de eu estar aqui, e também, em grande parte, de eu ser quem eu sou. Né? Então, pensar nisso dá uma perspectiva bem diferente para aqueles seres ali. Né? E aí, me interessando mais, perguntando mais para eles, né, sobre a vida deles, né, eu comecei a perceber que o sentimento de afeto começou a se manifestar, porque eu passei a ter mais consciência tanto de quem eles são, tanto de por que eu amo eles. Né? Tem um motivo para isso, não é à toa. Né? Eu estou aqui nesse mundo por causa deles. Então, eu comecei a achar muito interessante assim, essa mudança interna, né, nessa relação. Mas, bom, aí fica a pergunta, né? Dado que esse sentimento de afeto surge, o que eu posso, então, fazer com ele na prática? Assim? Como é que eu posso atuar com ele? Como é que eu posso fazer para intensificar esse sentimento? O que vocês acham? Assim? Vocês já viveram algo semelhante? O que vocês têm para contar? Eu fiz algumas perguntas similares às que você trouxe, Arthur. Eu perguntei o que nos une, como que o amor que a gente sente pelos seres queridos se fixa, se estabiliza, se tem como estender esse amor para toda a humanidade. Eu me recordo, quando eu era criança, que eu sentia muito forte dentro de mim um desejo de salvar o planeta, fazer o bem para toda a humanidade, poder oferecer o que eu tinha de melhor para o mundo. Eu, inclusive, me planejava de ir para a África ou me filiar a uma ONG que pudesse ajudar o planeta ou as pessoas. E a imagem, eu me recordo uma imagem de um homem, eu me recordo, o homem assim, entre o arpão e a baleia, aí é a primeira imagem do ápice do altruísmo e do bem. Eu pensava assim, que um dia ia ser eu, aquela pessoa que ia estar ali colocando, depositar na minha vida pelo bem. E eu assim, guardei esse bem assim, muito forte comigo até o início da minha adolescência, fim do fundamental, quando começou a aproximação do vestibular, e aí eu comecei a perceber que eu queria fazer esse bem, mas eu mesmo estava sem recursos para cuidar do meu próprio futuro,
sem me sentir pronta para o meu futuro profissional. O tempo passou e no final da minha graduação comecei a estudar filosofia e entrei em contato com o pensamento do autor, que diz que o homem conta com duas forças, o conhecimento e o afeto, para cumprir com as duas finalidades, os dois fins de sua existência, que é se constituir como um verdadeiro servidor da humanidade e evoluir para a perfeição. Quando eu entrei em contato com esse pensamento, eu senti dentro de mim um sentimento muito grande. Eu intuí que ali eu conseguiria cumprir com aquele meu anelo de bem. Aquilo pode parecer um pouco óbvio, mas ampliou muito o meu conceito de humanidade. Porque eu passei a perceber que a humanidade não estava só nas crianças da África, não estava assim longe de mim, que a humanidade estava perto de mim também. Eu passei a perceber que quanto mais eu aumentasse a minha capacidade, mais bem eu poderia fazer. E estender até mais longe também. E eu observei que no meu núcleo familiar aconteciam atritos frequentes. E não era ideal, mas outra coisa que não era ideal era a minha postura frente àqueles atritos. Eu percebi que várias vezes eu manifestava, logo que começava assim, eu falava, não tenho responsabilidade em relação a isso, e a gente começava a buscar ali nos erros, encontrar onde que está o problema para que aquilo não se repetisse. Então a gente ia lá e começava a fazer esse jogo de buscar onde que está o erro, não vamos mais fazer isso. Onde que está o erro, ficava. E acabava que isso não resolvia porque as situações não se repetiam da mesma forma. Então, mesmo que a gente deixasse de fazer uma coisa, deixasse de fazer outra, mesmo assim aconteciam alguns atritos. E eu entendo que isso acontecia porque a gente não estava encontrando o problema onde ele realmente estava, a sua verdadeira causa, que hoje eu entendo que é os pensamentos. Foi então que eu decidi que eu ia fazer alguns ensaios para mudar aquilo. O que eu comecei a fazer foi a conter os meus pensamentos de impulsividade que apareciam para responder de pronto alguma coisa. E aí muitas vezes acontecia aquela conversa e aí eu ficava calada porque eu estava ali contendo um pensamento que não era o que eu gostaria de manifestar e ficava aquele silêncio um pouco estranho, mas tudo bem. E foi seguindo assim a experiência. Passou um tempo que aqueles pensamentos que surgiam por impulsividade começaram a me dar mais espaço mental que eu consegui utilizar para formular perguntas que pudessem me encaminhar para uma conciliação. E eu senti que realmente eu consegui ir fazendo avanços nessa convivência, que foi muito bom. Mas eu queria melhorar mais, ainda não estava da forma que eu gostaria. Então, eu sabia que eu tinha que temperar meu ânimo, ser mais equinânime, ser uma pessoa que conseguisse formar aquele ambiente melhor. Só que ao mesmo tempo eu senti um estado interno agitado e não consegui cumprir com esse meu objetivo. Foi quando eu entrei em contato com o elemento de me recordar do afeto que eu tenho pelo meu semelhante e enquanto eu estou passando por esses momentos difíceis. E foi exatamente o que eu fiz nos próximos ensaios. E eu percebi que quando eu me recordava daquele afeto, recordava tanto o amor que eu senti da minha mãe, das minhas irmãs, eu percebi assim, que dentro de mim apaziguava o estado interno. Então eu conseguia ter uma conduta mais valorosa. E eu percebi também que foi muito grato que elas também, vendo que as coisas estavam mudando, elas também já buscavam se colocar muito rapidamente. Eu acho que isso que é o grato de você conseguir agregar consciência nas coisas que você está vivendo. Com certeza. Eu gostei muito das experiências que vocês relataram, assim, as duas foram relacionadas à família. Já faz algum tempo que eu não moro mais com os meus pais também, né?
mais diferente de vocês, que os pais aqui dentro da cidade, né? Os meus pais moram em outro estado, então é muito difícil a gente conseguir se encontrar, são eventos mais raros, né, infelizmente, e acaba que, como eu já moro há um tempo aqui, em Belo Horizonte, eu acabei formando uma outra família, né, que é a família de amigos. Tem alguns amigos que eu fiz nesses anos, né, morando aqui, que se tornaram também uma parte da minha família, né? Não uma família de sangue, mas uma família unida pelo afeto, né, exclusivamente. E eu acho muito interessante porque esses vínculos que vão unindo a gente, eles são construídos, né? Não surgem de um dia para o outro. E são essas experiências vividas no cotidiano, às vezes que a gente nem se dá conta, que vão nos unindo cada vez mais. E aí eu tava me recordando de uma vez, foi um aniversário meu, que consegui reunir alguns amigos, dentre eles 2 dessas amigas que estão me acompanhando assim, desde o início da faculdade, né? Nós formamos assim, um grupo bem unido. E foi um dia muito bacana. Eu lembro que antes de começar a vivê-lo, né, no início daquele dia, antes de sair para encontrar todo mundo, eu pensei que eu gostaria de aproveitar muito. Então, assim, eu queria ver tudo que estava acontecendo, eu queria aproveitar as pessoas, eu queria recordar das conversas, eu queria recordar das emoções que eu estava sentindo. E isso foi muito importante, porque isso me permitiu viver momentos de uma maneira muito mais intensa, muito mais vívida dentro da minha recordação. E aí o dia se passou muito bem, foi muito bacana, a gente conversou, depois só saímos nós 3, né, depois da primeira despedida com o grupo maior. E fomos passando o dia, conversando muito, até que nós decidimos que aquele dia tinha que ter um fim eventualmente. No dia seguinte, eu e uma outra amiga tínhamos prova, então o relógio começou a apertar. Aí estávamos indo para o nosso último compromisso do dia, era um cafezinho. E aí, no meio da avenida que ia levar a gente lá para esse bendito café, o carro quebrou. Assim, ele quebrou completamente. E ele parou no meio de uma avenida super movimentada e a gente, assim, não sabendo o que fazer, não sabia consertar o carro, não sabia o que fazer, acaba tendo que passar por uma daquelas situações muito chatas que acontecem na vida e não tem como fugir. Então foi aquele processo de liga pro seguro, tira o carro da via, né, pede ajuda pro pessoal que tá do lado dele na calçada pra tirar o carro da via, espera o reboque chegar. E foi se formando ali um ambiente que, numa outra situação, poderia ter dado margem para alguns pensamentos ruins entrarem, né? De impaciência, de irritabilidade, de queixa, né? Que aparece muito nessas horas. Mas o ambiente que a gente estava, em conjunto, estava tão gostoso de viver que a gente só tirou o carro da via, fez aqueles processos, sentou na calçada, comeu um pastel, continuou conversando, como se nada houvesse, assim, continuando nos atualizando o que estava acontecendo uma com a outra, compartilhando as experiências. E aí, durante, assim, um segundo, parece que foi um segundo que me fez sair um pouquinho daquela situação, como se eu estivesse observando o que estava acontecendo. E aí, eu comecei a recordar de todas as coisas que eu tinha vivido com elas, desde o início da faculdade, os perrengues que a gente já tinha passado, as coisas felizes, as viagens, as provas, a faculdade, toda a cumplicidade que a gente foi formando ao longo desses anos. E também aquele dia, e eu percebi que felicidade, que oportunidade feliz de estar dividindo aquele pastel na calçada com elas no dia do meu aniversário e da gente ter formado um vínculo tão bonito, sabe? E o que eu entendi foi que aquele amor que eu compartilhava por elas, ele começou a ter uma coisinha a mais naquele momento, que eu acho que foi a consciência. Acho que recordar de tudo que a gente já tinha vivido, ter dimensão do porquê eu amava as minhas amigas, isso me trouxe esse a mais que eu precisava para eu sentir algo muito elevado, né? Que eu acho que é um afeto. E eu fiquei pensando como as amizades, como o afeto em si, na verdade, ele permite que a gente viva melhor algumas situações difíceis, né? Algumas adversidades. Pode parecer uma coisa boba, mas a adversidade não tem que ser uma coisa gigantesca, né?
o Gonzales Pecote, que é o autor da Logosofia, ele fala que a luta é a lei da vida. E antes eu encarava a luta como uma coisa muito pesada, mas luta a gente vive todo dia, entendeu? Um carro quebrado, um atraso para o trabalho, é uma luta. Só que com aquelas pessoas ali, tendo o afeto no meio daquela situação, tudo foi se resolvendo de uma maneira muito mais leve. E acaba que a oportunidade que aquele perrengue trouxe pra gente foi de se vincular mais. Então isso pra mim foi um grande que eu extraí desse dia, sabe? De como mesmo dentro de um problema, que a gente encara como problema, um obstáculo, o afeto ele pode moderar as situações, sabe? Ele pode trazer mais leveza para as coisas. E como isso é grande, entender que todos esses probleminhas, na verdade, podem ser grandes chances da gente aproveitar mais o tempo que a gente tem com essas pessoas. Legal demais. Você foi falando aí, eu fui vendo tanto que isso é prático, né, de certa forma, é uma forma de experimentar esses temas, né, que a gente estuda. E tem um aspecto da logosofia que eu acho muito legal, assim, muito interessante, que é justamente esse, assim, né, ela propõe que a gente experimente o que a gente estuda e também que a gente estude aquilo que a gente experimenta. E, bom, pensando um pouco nisso, né, para tentar, assim, experimentar um pouco do que eu estudo, eu tenho tentado fazer um exercício, já tem um tempinho, que eu tenho chamado de olhar com afeto. Para deixar mais claro o que isso significa, eu vou fazer uma analogia com uma situação que eu vivi. Assim. Eu fui para uma praia, eu fui para uma ilha, na verdade, que tinha umas praias muito bonitas mesmo, assim. Ainda mais para mim, né? Eu sou mineiro e aqui não tem praia, né? Então é mais bonito ainda. Mas eu estava assim, muito, muito feliz, né, com essa viagem, a gente planejava ela tinha um bom tempo. E eu estava assim, deslumbrado com o lugar, sabe? Eu lembro que eu saía para caminhar, para ir na praia, para fazer as coisas, e eu ficava reparando em tudo, assim. Então, eu, por exemplo, em algumas praias lá, eu reparava que tinha alguns lugares que, como era uma praia que não tinha tanta gente, ainda tinha muitas conchas, assim. Então, a areia era cravejada de concha, tinha muita concha, de várias cores diferentes, cada concha era um pouco diferente da outra. Eu tinha vontade de sair pegando, assim, todas. Por exemplo, no mar, na água do mar, assim, ela era bem transparente. Então, se eu olhava assim do meu lado, tinham vários peixinhos, né, nadando ali. Conseguia ver eles. Tinha a parte do mangue lá, né, o manguezal, que eu não tenho costume de ver, né, mas eu comecei a reparar que tinham vários caranguejinhos, vários bichos que eu não estou acostumado a ver, e que eles eram muito interessantes, assim. Então, assim, mais que isso, né, mais que essa parte externa, que é muito bonita e tudo mais, eu estava achando muito interessante, porque todas aquelas observações elas estavam causando um efeito, sabe, um impacto muito positivo no meu interno, sabe? Eu estava me sentindo feliz com aquilo e vendo aquelas coisas todas ali, eu estava achando muito legal, assim. Eu estava despertando coisas boas em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu reparei que tinham alguns outros momentos que eu, por exemplo, se eu estivesse um pouco mais desatento, ou se eu estivesse me sentindo muito bem, né? Teve um dia, por exemplo, que eu comi umas coisas, comi demais, acordei passando um pouco mal, assim. Eu reparei que nesses momentos eu podia olhar para os mesmos lugares que estavam me causando aquele deslumbramento todo e não enxergar pelas coisas que eu enxergava, né? As coisas estavam ali, mas eu não conseguia ver. É como se elas tivessem sumido mesmo, de certa forma. E meu estado interno ficava quase que indiferente, talvez, aquelas coisas que em outro momento eu conseguia olhar e enxergar de outra forma. E eu achei aquilo muito interessante, né? E eu acho que isso é muito análogo ao que eu quero dizer aqui do olhar com afeto. Porque quando eu olho para um semelhante, assim, com o filtro desse sentimento, eu vejo que, assim, é muito diferente. Porque eu vejo que eu consigo perceber naquele ser várias coisinhas também, várias características, igual aquelas conchinhas, igual as coisas que eu ia vendo, né? Várias coisas muito interessantes. Começo a perceber que ele tem características muito diferentes das minhas várias vezes, mas que elas são complementares, né? Que muitas vezes esse ser tem coisas que eu não tenho, né? Que me faltam, que eu posso aprender com ele. Eu vejo que ele tem as lutas dele, que ele tem lá as dificuldades, né? E tudo. E tudo isso
acaba sendo muito interessante também, desperta coisas muito positivas, né, em mim, quando eu consigo olhar para um ser com afeto. Faz movimentos internos muito, muito bons, assim. Mas, da mesma forma, se eu olho sem esse filtro, é bem diferente. Eu vejo que as diferenças, por exemplo, que eu consigo olhar para elas e ver como coisas positivas, né, que eu posso aprender com aquela pessoa, se eu estou, às vezes, sem esse sentimento do afeto, parece que aquelas diferenças servem, na verdade, para distanciar, sabe? Começa a achar aquilo ali meio diferente demais, né? E perco o interesse. Então, assim, eu tenho achado muito interessante esse exercício de olhar com afeto. E para conseguir praticar ele, né? Porque uma coisa é falar e outra é praticar, né? Para conseguir praticar ele, eu tenho feito 2 exercícios assim, que eu quero compartilhar. E que, assim, né, lógico que, na realidade, cada um encontra as coisas que servem, né, para ele mesmo, mas vou compartilhar porque, para mim, tem sido útil e pode ser útil também para os demais, né. E o que eu tenho feito são 2 coisas, né. A primeira é um exercício que ele é bem relacionado ali com aqueles alongamentos que a gente faz na academia, né, alongamento, aquecimentos, né, coisas preparatórias, exercícios preparatórios. O que eu tento fazer é o seguinte: quando eu vou encontrar com uma pessoa, um grupo de pessoas que eu gosto, né, de seres queridos ali, eu tento, assim, antes de encontrar eles, né, talvez ali quando eu estou no carro, indo para o lugar, ou saindo de casa, parar assim um minutinho, fazer um esforço ali de parar um minutinho para refletir um pouco sobre aquelas pessoas que eu estou indo encontrar. Né? Então, por exemplo, por que eu gosto dessas pessoas? Né? Por que eu tenho esse vínculo com essa pessoa? O que eu já vivi de legal com essa pessoa? O que eu já vivi de difícil com essa pessoa? Então, assim, refletir um pouco mesmo sobre o vínculo e sobre o sentimento que existe ali. E eu penso que essa reflexão já é o suficiente para esquentar, para alongar ali os músculos do sentimento, sabe? Mas para deixar essa parte sensível talvez mais preparada para quando eu for encontrar aquela pessoa, ela está se manifestando mais naturalmente, assim. E aí vem o segundo exercício, que é quando eu já estou convivendo ali com as pessoas, que é fazer um esforço mesmo, um esforço consciente, de tentar olhar para dentro enquanto eu estou ali, né? Ou seja, estar atento a tudo que está se passando dentro de mim enquanto eu estou convivendo com aquelas pessoas, né? E por que disso, né? Porque esses sentimentos que a gente quer ter, né, quer manifestar, eles são muito bons mesmo, eles não podem ser forçados, sabe? A gente não consegue forçar um sentimento. A gente, na minha compreensão, né, tem que cultivar um sentimento para que ele se manifeste com naturalidade. E uma das coisas que ajuda muito, pelo menos para mim, a cultivar esse sentimento é cuidar desse meu ambiente interno. Porque dependendo da forma que esse meu ambiente interno está, se ele está muito conturbado, com muitos pensamentos ali, o sentimento não se manifesta, né? Então, esse ficar atento ao interno, para mim, tem sido o seguinte, né? Eu tenho que identificar aquilo que me atrapalha. E, para dar um exemplo, para ficar mais claro, aí, talvez, eu vou falar sobre um pensamento que tem me atrapalhado, assim, muitas vezes, e que eu tenho tentado ficar atento a ele, assim. Aí cada um vai achar os seus, né? Mas para mim isso tem atrapalhado muitas vezes. Que é o pensamento de pressa, né? E de impaciência. Então, como é que ele se manifesta, né? Por exemplo, quando eu estou ali com aquele grupo de amigos e eu estou querendo... A gente vai para fazer alguma coisa, né? Vai para um lugar fazer alguma coisa. Vai para um bar, ou para um show, para algum evento. Enquanto não chega no lugar, eu fico ali, algumas vezes, impaciente, né? Com pressa de chegar logo. E aí se acontece algum imprevisto que vai adiar essa chegada, pior ainda, né? Como se assim, o importante fosse chegar no lugar e fazer o que tem que fazer lá, né? E não estar ali com aquelas pessoas, né? Que não faz muito sentido, né? Então eu tenho tentado me policiar um pouco para ficar atento a isso, para não ficar com essa pressa pensando ali onde que eu estou indo. Não, eu estou no caminho, eu consigo aproveitar muito, né? Às vezes que eu consegui conter esse pensamento foi muito bom, porque eu tive uma convivência super legal com as pessoas e nem lembrei onde que a gente... O tempo, né? Nem percebi o tempo passando e desfrutei muito mais. Então, assim, tenho tentado ficar atento a esse pensamento. E tem sido muito bom, sabe, fazer esse exercício, porque eu vejo que é muito diferente quando eu consigo olhar com afeto para um ser e quando eu não olho, assim, porque o afeto, ele tem um fator, assim, ele é um fator de equilíbrio, sabe? Um fator fixador também. Ele cumpre um papel de fixar as coisas na nossa vida e também de equilibrar essas relações.
Então, bom, quanto mais afeto eu conseguir ter, né, mais consciência do amor que eu sinto pelas pessoas, melhor. Eu também quero trazer uma experiência que o afeto me ajudou muito a viver. Ano passado, o Arthur, ele sofreu um acidente, a gente estava junto, foi um pouco impactante, e a gente teve que correr para o hospital. E quando a gente foi para o quarto para aguardar a cirurgia, que foi quando eu consegui parar para entender o que estava acontecendo, e eu parei naquele momento para observar o meu interno e ver quais pensamentos estavam ali comigo. Sabendo quais pensamentos estavam ali, eu ia poder fazer as melhores escolhas naquele momento importante. Então, percebi que dentro de mim eu estava sentindo culpa por não ter conseguido evitar aquela situação. Eu sentia tristeza pelo que tinha acontecido, e eu sentia temor pelo futuro, se ele não puder conseguir se adaptar à nova realidade, mas eu também sentia muito afeto. Eu sabia que as coisas mais importantes que fazem parte da nossa vida não iam mudar. Então eu não entendia por que eu sentia tristeza. Se o que tinha de mais importante não ia mudar, então por que eu estava triste? Por que eu não focava só nessas coisas mais importantes? Naquele momento, eu me recordei de um trecho de uma conferência de logosofia que eu trouxe aqui para ler para vocês. Estou seguro que não há ninguém aqui presente que não tenha tido um ou mais momentos de alegria ou felicidade. Mas estou seguro também de que não ocorreu a ninguém recordar esses momentos. Não tanto para reviver a imagem de felicidade ou de alegria, porém como prova de gratidão a esse instante que foi seu, que viveu e que deve perdurar em sua recordação, como deve perdurar tudo aquilo que, sendo grato à vida, há de permanecer nela, identificando-se com o ser como algo próprio. Eu sabia que naquele momento aquela experiência ia fazer parte da nossa vida. Então eu me perguntei, como que eu quero viver então? Como que eu vou recordar isso tudo que a gente está passando? Então eu decidi fazer uma seleção dos pensamentos que iam estar ali comigo. Primeiro eu foquei no afeto que eu sentia, eu me sentia consciente de todo o amor que eu sentia por aquele ser, e então eu percebi que o temor não tinha espaço ali, porque eu confiava na equipe médica, eu confiava também no Arthur, que viveu o que quer que fosse, com muita integridade e valentia. Então, eu tomei uma decisão de que eu ia cuidar daquele ambiente para que sua recuperação fosse ser a mais agradável possível. E eu optei por focar meus esforços em cultivar a alegria, o que parecia que ia ser um esforço, sim, algo difícil. Mas eu razonei que eu estava um dos lugares que eu mais gostava de estar, que era com ele. Então, por que não estar alegre, né? Eu mantive esse propósito durante todo o decorrer da sua recuperação e pude viver algo que eu não sabia que era possível. Senti ao mesmo tempo tristeza, alegria, felicidade e gratidão, porque aquela experiência se tornou para mim algo muito grato, de poder passar aqueles momentos de uma forma mais consciente. Algo que se eu não estudasse filosofia, eu poderia passar assim, nossa, não quero nem lembrar daquela situação, foi horrível. Mas hoje em dia eu me recordo e eu fico assim, nossa, que bom que eu consegui viver aquilo de uma forma mais valente, sabe? Eu gostei demais dessa experiência que você trouxe. É muito interessante, assim, é agradável de ver, né? Como as experiências elas podem ser completamente mudadas, né, pela presença do afeto, e como a gente olhar assim para uma pessoa tão querida, né, muda tanto a nossa própria conduta, né? Eu fiquei me perguntando também, assim, pensando no que o Vargas trouxe, né, sobre olhar com afeto, né, esse filtro do afeto, que muitas vezes a gente tem esse olhar para o outro, né? Então,
quando a gente briga com um amigo, ou quando a pessoa que a gente ama não tá numa fase muito legal, a gente constantemente se põe nessa conduta de ser mais tolerante, de ser paciente. Esse filtro muitas vezes aparece na nossa vida, né? E traz essas virtudes para nossa atuação. Mas quantas vezes também a gente não se priva dessas mesmas virtudes consigo mesmo? Então, quantas vezes eu não aponto mais o meu erro, aponto mais as coisas em mim que eu não gosto e não olho para mim com tanto carinho, assim. O González Pecote, ele tem uma conferência na qual ele faz uma analogia sobre uma casa mental, né? E dentro dessa casa mental habitam vários móveis. Esses móveis seriam os pensamentos que a gente tem dentro, né? Dentro de nós. Então lá você tem móveis que acabaram de chegar, que estão novinhos, vão ficar lindos na nossa decoração, vão ser super funcionais. Tem aqueles móveis que já estão meio desgastados, meio velhinhos, estão ali no canto, mas você tem um apreço por eles, não quer se livrar. Tem outros que eles estão assim, no porão, caindo aos pedaços, mas você nem lembra, assim, ele tá lá só ocupando um espaço que podia estar sendo preenchido com outra coisa, né? Como os nossos pensamentos. Tem uns que têm que ser modificados, né? Tem uns que já são... tem um espaço cativo, mas não trazem nada de bom pra gente. Enfim, é uma analogia que eu gosto muito. E eu tinha decidido há alguns anos transpor essa analogia da parte psicológica para a parte física. Então eu comecei a fazer uma revisão 1 ou 2 vezes por ano das coisas que me acompanham na minha casa física também. Além da minha casa mental, que é muito importante, da minha casa física. Então é um esforço que eu faço na organização algumas vezes. E na última vez que eu fui fazer isso, eu me deparei com algumas cartas. Dentre essas cartas, uma me chamou muita atenção, que foi algo que eu escrevi em 2018, no encontro de logosofia, em que um exercício que a gente tinha que fazer era escrever uma mensagem para nós mesmos no futuro e deixar aquilo guardadinho. Então, assim, eu nem lembrava que eu tinha escrito aquilo. Quando eu abri a carta e li, eu fiquei muito emocionada, porque a Ana Paula de 2018, sabe, ela me contou que eu tinha que ter mais confiança em mim mesma, que era uma coisa que era muito ruim pra gente, que fazia com que as oportunidades às vezes não fossem aproveitadas, mas eu tinha que ter confiança em mim, eu tinha que saber que se eu aumentasse a minha capacidade para fazer algo, eu daria conta. E o mais engraçado é que essa mensagem não me encontrou num momento ruim de vida, me encontrou num momento muito feliz, em que eu estava prestes a começar um desafio. E aí, o que aconteceu? Eu estava prestes a começar um desafio e comecei a me perguntar, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu posso fazer isso? Não sei se eu dou conta. E aí veio eu mesma, só que de um tempinho atrás, falar, você dá conta, cara, você consegue. Só que você tem que ser mais confiante nisso. Eu me emocionei, eu chorei enquanto eu tava lendo, porque eu fiquei muito grata, eu senti muita gratidão a mim mesma no passado por ter conseguido olhar pra dentro e ver que tinha algo que era tão difícil pra mim de lidar, mas que era tão importante ao mesmo tempo. E fiquei muito grata a mim mesma hoje por ser a pessoa que saiu lá desses 3 anos e veio caminhando e tentando melhorar aos poucos, sabe? Eu fiquei pensando que como é importante a gente olhar, então, com esse filtro que o Vargas falou, né? Esse filtro do afeto para nós mesmos. Porque quando eu começo a fazer esse movimento de olhar para mim com afeto, eu consigo tentar com mais solidez me melhorar. E sendo essa base sólida interna mais estável, eu consigo transpor esse bem que eu quero fazer para as pessoas também de uma maneira mais constante. E aí, é igual você falou naquela outra experiência, né? Trazer esse bem para a humanidade e começar com a humanidade que está aqui do meu lado, né? São vocês, são os meus amigos, são a minha família. E depois ir ampliando essas órbitas até eu conseguir atingir uma humanidade cada vez maior, né? E em coisas, assim, simples também do nosso dia a dia, né? Em ser gentil, em levar um pensamento bom num momento adequado, em tentar tornar um ambiente mais agradável, mesmo diante de uma oportunidade
complicada, em fazer ensaios para a convivência se tornar melhor. Então, assim, partindo de dentro, eu consigo melhorar tanto a mim mesma quanto ajudar os demais, né? E isso é uma coisa muito grata, né? Concordo demais. Gente, sensacional, né? Acho que ficamos por aqui, né? Sim. Teve bom, mas já ficamos um bom tempo aqui. Acho que a gente pode encerrar. Se você me fazer algum agradecimento, né? Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a atividade, de fazer ela assim, e espero que quem estiver assistindo consiga extrair alguma coisa de útil aí para a própria vida, né? E consiga experimentar mesmo, levar à prática, né? E ver o que acontece. Eu também fiquei muito feliz, eu gostei muito de preparar essa atividade com vocês e de culminar ela aqui hoje. Então, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Obrigada a vocês também por terem acompanhado de pertinho todo esse processo. Eu também sou muito grata pela oportunidade de poder participar dessa atividade hoje. Eu espero que tudo que a gente conversou aqui vocês possam fazer também na própria vivência, com amigos, com a família, que é de compartilhar essas experiências, compartilhar o que vocês estão sentindo, pensando, né? É um bom exercício, posso garantir. E caso vocês se interessem, aqui no canal também tem vídeos com outros temas, outros assuntos que podem interessar, então sintam-se à vontade e a gente se vê numa outra oportunidade.